Olá pessoal, tudo bem? Questão que exige muita atenção sobre o período do Renascimento, hein? Vamos ler o texto de Nicolau Shevchenko. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas... Espera um pouquinho, gente. A burguesia no Renascimento fez o quê? Quis se expandir por todas as terras. Não à toa, fez um catálogo de natureza e geografia das terras estranhas. É uma burguesia que queria dominar o mundo usando a ciência. Bom, os cientistas, por sua vez, também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor. Gente, forma, movimento, espaço, luz, cor. Isso te lembra o quê? Não te lembra arte? Então, isso aqui está falando sobre a grande relação entre ciência e a arte durante o Renascimento. E veja qual é a questão. O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre... Pessoal, o texto tentava te dar essa dica, né? Entre a arte e a ciência, ou seja, a alternativa B, que é, portanto, a resposta correta. Mas eu sei que não ficou muito claro. Vamos ver direitinho como ciência e arte podem se juntar. Não é tão óbvio assim de pensar, não é? Vamos lá. Pessoal, o Renascimento marca o crescimento do comércio, da vida urbana, da ciência e da arte também, não é? E, para os renascentistas, pessoal, o que era uma boa arte? Era quando imitava a realidade. E para imitar a realidade era preciso estudá-la muito. Não à toa, gente, houveram grandes astrônomos no Renascimento. Com certeza vocês já ouviram falar de Galileu Galilei, não? Então, era a tática de observar o mundo. O Renascimento é marcado por essa observação, ok? E os avanços científicos tirados com essa observação, com esse estudo da natureza, eram também utilizados na pintura, acreditem vocês ou não. Inclusive, alguns pintores eram também cientistas. Vejam o estudo de anatomia feito por Leonardo da Vinci. Aquele mesmo que pintou a famosa Mona Lisa, né? Essa todo mundo já ouviu falar. Pois bem, ele também era cientista. Olhem ele estudando a anatomia humana aqui à direita, tudo bem, pessoal? Então, estudos de anatomia, de ótica, de matemática, etc., eram muito utilizados pelos pintores. Querem um exemplo para vocês acreditarem? Vejam aqui. À esquerda temos uma pintura medieval. Pessoal, essa pintura tem profundidade, tem fundo, dá para ver os músculos, enfim, há um bom estudo de anatomia. Ela é parecida com a realidade? Pessoal, é claro que não, ninguém é plano assim, né? Mas vejam já o Cristo de Rafael Sanzio, que viveu no final do século XV, início do século XVI. Pessoal, percebam que estudo de ótica que é preciso para fazer essa pintura, para saber onde jogar a sombra para dar a impressão de profundidade, a impressão de perspectiva. Tudo bem? É a famosa tática do claro-escuro. Pessoal, além disso, há um grande estudo de anatomia. A posição dos dedos, percebam, o jeito como está o músculo do peitoral, da barriga, etc. é perfeito, é muito real. É preciso ser um cientista para fazer isso, não é? É por isso que a alternativa B, gente, é a resposta correta. Vamos ver o erro das outras. A alternativa A fala da relação entre fé e misticismo. Gente, ele está falando de arte, para começar, né? E depois de ciência. Em algum momento ele menciona fé ou superstição, etc. Não, é justamente o combate do misticismo que acompanha o Renascimento. Por isso que está errada a alternativa A. A alternativa C. Essa era a que mais podia te confundir. As relações entre cultura e comércio. Pessoal, sempre há relação entre cultura e comércio, certo? Mas o texto está falando de cientistas. O comércio, a burguesia, ele falou antes. Ele falou da relação da burguesia com a ciência e da ciência com a arte. Então, a relação, pessoal, a partir do texto, é claramente ciência e arte, e não de cultura e comércio. Por isso, a alternativa C está errada. A alternativa D, política e economia. Pessoal, é claro que política e economia são interligados, mas alguém viu ele mencionando rei, parlamento, monarquia, etc. nesse texto? Não, não viu. Ele falou de ciência e arte. Incorreto. A partir do texto, tem que lembrar. E astronomia e religião. Pessoal, lembra que a gente falou do Galileu Galilei, famoso astrônomo do Renascimento? Ele foi combatido pela religião.
Então a relação com a religião não era tão próxima assim, não. Muitas vezes se contrapunham, eram opostas. Então não pode ser a alternativa E. E a única resposta certa é a alternativa B. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Valeu!